Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos começar aqui hoje a nossa primeira aula online e só estou terminando de começar de acertar as coisas aqui, já vamos começar, tá? Bom, o assunto da nossa aula de hoje, turma, que corresponde aí à aula 5 de vocês, são as proteínas. Muito bem, proteínas correspondem à segunda maior porcentagem nos animais, porque as células animais não possuem parede celular como possuem as células vegetais. Então lá nos vegetais a maior porcentagem corresponde à água, a segunda maior porcentagem aos carboidratos. Nos animais a maior porcentagem corresponde à água, a segunda maior corresponde às proteínas. Em termos de funções, galera, as proteínas só não são material genético. O resto, proteína faz de tudo. Tá? Existem muitas proteínas com função estrutural. Só levantar um pouquinho aqui a webcam para você poder copiar. Como, por exemplo, a queratina, que é a proteína do nosso cabelo, a proteína da nossa unha, a proteína da nossa pele. A pele dos mamíferos é impermeável à água porque ela é queratinizada. Na pele nós também temos outras duas proteínas que são o colágeno e a elastina. Essas proteínas dão flexibilidade para a pele. À medida que a gente vai envelhecendo, o teor de colágeno e elastina na pele vai diminuindo. Com isso, a pele se solta da musculatura e torna-se flácida. Tá? Colágeno também está no osso, no tendão, na cartilagem, na matriz extracelular. Colágeno é a proteína mais abundante dos mamíferos. Tá? A albumina, por exemplo, é uma proteína que dá pressão osmótica para o sangue. A quitina e miosina são as proteínas contráteis do músculo e poderíamos passar aqui horas dando exemplos de proteínas com função estrutural. Não há necessidade de guardar os exemplos, mas sim a função, tudo bem? Também existem proteínas que são enzimas. Enzimas são proteínas que aceleram reações químicas, tá? Enzimas, então, são proteínas catalisadoras, como, por exemplo, a pitialina, que é a enzima que acelera a hidrólise de amido na boca, a sacarase, que acelera a hidrólise de sacarose no intestino, enfim. Nós vamos ter uma aula sobre as enzimas. Também existem proteínas de defesa. As proteínas de defesa são os anticorpos ou imunoglobulinas. A abreviação de imunoglobulina é IG. Imuno é defesa, globulina é proteína. Então, imunoglobulina é proteína de defesa. Existem 5 tipos diferentes de anticorpos, como a gente vai estudar: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Também existem proteínas transportadoras, como a hemoglobina, por exemplo, tá? Que transporta o oxigênio. Existem proteínas com função hormonal, como, por exemplo, a insulina, que é a proteína que torna a membrana da célula permeável à glicose. E, teoricamente, turma, qualquer proteína pode ser usada como fonte de energia. Quando acaba o nosso estoque de glicogênio do fígado, a gente meio que ao mesmo tempo começa a tirar energia de gordura e de proteína. Na maioria das vezes, a proteína usada como fonte de energia é a proteína muscular. A gente vai hidrolisar as proteínas e usar as unidades dessas proteínas como fonte de energia. Tá? O jejum muito prolongado, a gente perde muita gordura, mas também perde muita proteína. Gordura é o que a gente chama de massa gorda, proteína é o que nós chamamos de massa magra. Repor massa gorda é simples, é só você voltar a comer. Repor massa magra é difícil, porque para que a gente produza proteína, a gente precisa de um estímulo que é através do exercício físico. Tá? Por isso que o meu conselho é, sempre que for fazer regime, fazer com acompanhamento, para que você perca massa gorda, mas preserve a sua massa magra. Perca gordura, mas preserve proteína, ok? Muito bem, amiguinhos. O que todas as moléculas classificadas como proteínas têm em comum na sua composição química? Todas as proteínas são polímeros de aminoácidos. Então, a queratina é uma proteína que é um polímero de aminoácido, o colágeno é uma proteína que é um polímero de aminoácido, o anticorpo é uma proteína que é um polímero de aminoácidos. Tá? E vamos lembrar quimicamente como que são os aminoácidos. Tá? Eles têm um grupo amina, NH2. Esse grupo amina está ligado a um carbono que faz 4 ligações simples, que é chamado de carbono alfa. A esse carbono alfa está ligado a um hidrogênio, um radical que nós representamos por R,
e uma carboxila, C-O-O-H. Lembrando que a carboxila, turma, é que dá o caráter ácido para as moléculas orgânicas, né? Então daí é que vem o nome aminoácido, grupo amina, amino. Carboxila, ácido, daí é que vem o nome aminoácido, tá? E na natureza, galera, só existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. E o que muda de um para o outro é só o radical, beleza? Então, glicina, alanina, valina, serina, histidina, arginina, prolina, cisteína, ácido glutâmico, glutamina, ácido aspartico, asparagina, tudo isso é nome de aminoácido, tá? Você vai procurar na internet o nome e a estrutura química dos 20 tipos diferentes de aminoácidos, irá imprimir isso, de preferência colorido, deixar no lugar da sua casa onde você veja com frequência, porque não existe entrar numa universidade paulista sem saber o nome e a estrutura dos 20 aminoácidos, beleza? Zoei. Não precisa saber nada disso, tá, amiguinhos? É brincadeira, né? Imagino que já tinha gente aí achando que a Anhanguera tá ótima, que a Unip tá melhor que a USP, tá? Não precisa decorar nada. Muitas vezes, apenas numa questão interdisciplinar, você tem que identificar qual é o radical. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso por exclusão. Então temos um exemplo aqui, ó. Você vai por exclusão. Grupo amina, carbono alfa, hidrogênio, carboxila. O que sobrou é o radical. Nesse caso, o radical é um átomo de hidrogênio e o aminoácido cujo radical é um átomo de hidrogênio chama-se glicina. Nesse caso aqui, ó, vamos lá, por exclusão. Grupo amina, carbono alfa, hidrogênio, carboxila, sobrou um grupo metil. O aminoácido cujo radical é um grupo metil é a alanina. Tudo bem? Muito bem, amiguinhos. Existem aminoácidos... Estou aqui com Covid-19, zoei de novo. Existem aminoácidos que têm radical com carga positiva, tem aminoácidos que têm radical com carga negativa. O triptofano tem um anel benzênico no radical. A cisteína tem um grupo sulfeto no radical. Enfim, existem vários tipos diferentes de radicais. Mas como só existem 20 tipos diferentes de radicais na natureza, só existem 20 tipos diferentes de aminoácidos, beleza? Que são divididos em dois grandes grupos, grupo dos aminoácidos naturais e grupo dos aminoácidos essenciais. Os aminoácidos naturais são aqueles que devem ser, ou seja, são aqueles que são produzidos pelo nosso próprio organismo, tá? Dos 20 aminoácidos diferentes, nós somos capazes de produzir 12. Então, para nós, 12 aminoácidos são naturais. E as reações de biossíntese de aminoácidos ocorrem no nosso fígado. Lá no nosso fígado, então, nós somos capazes de produzir 12 dos 20 tipos diferentes de aminoácidos. Os autótrofos produzem os 20 tipos. Então, para os autótrofos, os 20 tipos de aminoácidos são naturais. 12 a gente produz. Os outros 8 que a gente não produz não devem faltar no nosso organismo, porque a falta de um único aminoácido já faz a gente deixar de produzir a maioria das proteínas. E sem produzir proteína a gente não cresce, não repõe células e não regenera tecidos. Crescer, repor células e regenerar tecidos significa produzir proteína. Para isso nós precisamos dos 20 tipos diferentes de aminoácidos. 12 a gente produz, esses não faltam. Os outros 8 é essencial que eles estejam na nossa alimentação. Daí eles serem chamados de aminoácidos essenciais. Tudo bem? Os alimentos que são ricos nos aminoácidos essenciais para uma determinada espécie são chamados de alimentos completos. Para nós, turma, as melhores fontes de aminoácidos essenciais são os alimentos de origem animal, carne, leite e ovo. Para os veganos, a melhor fonte de aminoácidos essenciais é a soja, tá? Aqui tem uma questão interessante social que eu sempre gosto de chamar a atenção, galera, que é a seguinte: comer aminoácido é muito mais caro do que comer proteína, do que comer carboidrato. Qualquer um desses alimentos é muito mais caro do que arroz, do que farinha de trigo, do que mandioca. Então, por uma questão financeira, a dieta das populações carentes é rica em carboidrato e pobre em aminoácido. Come-se muito alimento com função energética
e pouco alimento com função construtora, tá? E como eu já havia comentado com vocês, segundo o autor da teoria que deu origem à dieta low carb, a epidemia de obesidade no mundo ela é causada pelo consumo excessivo de farináceos, consumo excessivo de amido. Tudo bem? Então, até hoje, em algumas populações, a questão da ingestão de aminoácidos essenciais é um problema. Come-se muito carboidrato e pouco aminoácido. Come-se muito alimento com função energética, pouco alimento com função construtora. E sem ingerir aminoácido, repito, a gente não repõe células, a gente não cresce e a gente não regenera tecidos, ok? Para que a gente possa formar uma proteína, nós temos que ligar um aminoácido ao outro. A união de um aminoácido ao outro, a ligação de um aminoácido ao outro, é chamada de ligação peptídica e ocorre lá nos ribossomos, tá? E como é uma reação de síntese, ela vai ocorrer por desidratação. Deixa eu levar a câmera aqui para baixo agora, para melhorar para a gente, tá? Então é uma reação de síntese por desidratação. Nós temos que tirar uma água. Como que nós vamos tirar essa água? Tirando esse OH desse aminoácido, que vai sair como OH-, e um hidrogênio desse grupo amina do segundo aminoácido, que vai sair como H+. OH- mais H+, vai formar uma molécula de água. E a saída dessa água, galera, vai deixar os dois aminoácidos com átomos em situação química desconfortável. No primeiro caso, esse aminoácido fica com esse carbono fazendo apenas 3 ligações e o carbono gosta de fazer 4, né? E o segundo aminoácido vai ficar com esse nitrogênio fazendo 2 ligações e o nitrogênio gosta de fazer 3. Então, com a formação dessa molécula de água, acaba ocorrendo a ligação do carbono da carboxila do aminoácido da esquerda no nitrogênio do grupo amina do aminoácido da direita. Essa ligação que une um aminoácido ao outro é a ligação peptídica, tá? Que apesar de ser uma ligação simples, tem caráter de ligação dupla. Por isso que é difícil a gente digerir uma proteína, porque se da esquerda para a direita é o caminho da síntese, da direita para a esquerda é o caminho da hidrólise, que é o que a gente faz quando a gente come uma proteína. A gente deve hidrolisá-la até o estágio de aminoácidos, né? Como a ligação peptídica tem caráter de ligação dupla, é difícil ocorrer a hidrólise de uma proteína. Por isso que a gente demora para fazer a digestão de proteína, né? Você já deve ter percebido que quando você come massa, logo depois você já está com fome de novo. Ela está aqui também, ó. Por quê? Porque a gente faz a hidrólise muito rápido do amido. Quando a gente come proteína, como a hidrólise da ligação peptídica é mais demorada, a proteína permanece por mais tempo no nosso aparelho digestório, dando tempo para a produção dos hormônios que avisam o nosso cérebro que nós estamos satisfeitos. Beleza até agora? Vamos lá? Não sobrou um OH aqui, amiguinho? Sim, né? Então a gente pode colocar mais um aminoácido? Podemos. Teoricamente, nós podemos fazer uma proteína com infinitos aminoácidos. Só que a célula não produz proteína à revelia. A célula produz proteína usando uma receita. Essa receita para a produção de proteínas chama-se gene. Gene é o pedaço de DNA que tem a informação para a produção de uma proteína. Então, no gene para a produção do colágeno está escrito quantos aminoácidos o colágeno vai ter, quais serão esses aminoácidos e em que ordem eles devem ser colocados para fabricar especificamente o colágeno, tá? No gene para a produção da queratina está escrito quantos aminoácidos a queratina vai ter, quais serão esses aminoácidos, em que ordem eles devem ser colocados para produzir especificamente a queratina. Tudo bem? Então o gene, que é um pedaço de DNA, é a receita que a célula usa para produzir uma proteína. Beleza? Turma, em vários livros teóricos aí de ensino médio, eu já encontrei a seguinte definição. Se a molécula tiver de 2 até 10 aminoácidos, nós devemos chamá-la de peptídeo. Se tiver de 11 a 50 ou a 80, polipeptídeo. E acima de 80, proteínas. Se você leu isso em algum lugar, pode esquecer, tá? Peptídeo é diminutivo de proteína.
Proteína pequena não é proteininha, proteína pequena é peptídeo, tá? E polipeptídeo é sinônimo de proteína. Tanto faz eu falar que o colágeno é uma proteína ou um polipeptídeo. Tudo bem? Nesse exemplo especificamente aqui, turma, nós temos um dipeptídeo. O prefixo está sempre relacionado ao número de aminoácidos, tá? Então, um dipeptídeo tem 2 aminoácidos. Quantas ligações peptídicas? 1. Um tripeptídeo tem 3 aminoácidos. Quantas ligações peptídicas? 2. Do primeiro no segundo e do segundo no terceiro. Um tetrapeptídeo tem 4 aminoácidos. Quantas ligações peptídicas? 3. Ou seja, o número de ligações peptídicas é sempre igual ao número de aminoácidos menos 1. Tudo bem? E o que diferencia uma proteína da outra, galera? O número de aminoácidos, a composição de aminoácidos, ou seja, quais são os aminoácidos que estão na composição daquela proteína e em que quantidade e a ordem, a sequência desses aminoácidos, tá? Duas proteínas só serão idênticas se elas tiverem o mesmo número, a mesma composição e a mesma sequência de aminoácidos. Como nós somos da mesma espécie, né, e se você está me entendendo aí, obviamente que nós somos da mesma espécie, a maioria esmagadora das nossas proteínas são idênticas. Tá? Por exemplo, a minha hemoglobina é idêntica à sua, a não ser que você tenha anemia falciforme, certo? O que nos faz diferentes uns dos outros é aproximadamente 1% das nossas proteínas. Ou seja, externamente nós somos muito parecidos, mas em termos químicos, externamente nós somos muito diferentes, desculpa. Mas em termos químicos nós somos muito parecidos, tá? Isso é um sinal, né, de que para ser da mesma espécie tem que ter uma semelhança genética muito grande. Ok, amiguinhos? Então, aqui nós ficamos com a nossa primeira aula de proteínas. A gente se vê em breve. Façam as tarefas, tá ok? Qualquer problema, tiraremos as suas dúvidas. Beleza? Fiquem em paz, aquela paz, beijos e tchau.